Boa noite, Difla em Belém! Gente, é muita alegria poder estar aqui com vocês. Como o Rodrigo falou, eu sou fruto dessa igreja. Eu converti, eu ainda era uma criança. E eu cresci aqui nessa igreja e eu sou fruto de uma perseverança dos meus discipuladores, meus líderes, meus pastores. Eu sou grato. Depois eu quero que o Felipe possa até passar um agradecimento ao pastor Genildo, pastora Simone, porque nunca desistiram de mim, esses pastores maravilhosos. Muito obrigado, cada pessoa aqui que faz parte da minha história. Como o Rodrigo falou, eu sou de Belém do Pará, só que eu estou morando no Espírito Santo tem 6 anos. Eu estou vindo aqui depois de 6 anos, está sendo uma honra para mim, de verdade é um privilégio poder voltar na igreja onde eu cresci, poder ministrar a palavra de Deus. Eu não vim sozinho, eu estou com a minha esposa, Sara provavelmente lá atrás com as crianças. Eu tenho 2 filhos, o Theo e o Josh, também vieram comigo, estão aí, provavelmente estão correndo por aí. E eu quero dizer que eles são alicerces do ministério. Sem eles eu não poderia, sem dúvida, estar aqui. Também a minha família veio aqui me prestigiar. Quero agradecer, muito obrigado, toda a minha família que está aqui nesse culto poderoso. Amém? Gente, eu tenho uma palavra para ministrar para vocês essa noite com o tema Saia da Margem. Eu quero que vocês possam ter essa revelação que uma revolução, ela começa a partir do momento que eu decido viver uma vida fora da margem do Evangelho. E o que seria viver uma vida na margem? Uma vida na margem é viver uma vida no raso. Eu creio que quando Jesus Cristo morreu por nós, o intuito foi que você pudesse experimentar algo profundo nele. E o desejo deles para todos nós é que nós possamos viver uma vida em profundidade de relacionamento com ele. Então, quando eu olho para uma vida fora da margem do Evangelho, eu entendo que eu não me detenho mais só na salvação. Porque tem muitas pessoas que pegam a salvação como a linha de chegada, quanto na realidade é o ponto de partida. Se você ler comigo Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 até o 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitas pessoas, elas param nesse versículo, só que o versículo seguinte diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É incontestável que nós somos salvos pela graça. É incontestável que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas eu quero que vocês possam entender algo nessa noite. Nós fomos salvos pela graça, mas nós fomos criados em Cristo Jesus para uma boa obra. Para uma boa obra. Você não pode olhar para a sua salvação como o seu maior troféu, o seu trunfo. Você foi salvo por um propósito que vai além de você. Esse propósito alcançou a minha vida, porque pessoas decidiram viver uma vida fora da margem do Evangelho. E eu quero dizer para vocês que coragem para testemunhar é fruto de uma vida fora das margens do Evangelho. Uma vida cristã fora da margem é uma vida que eu me lanço nesse oceano onde não tenho mais domínio da minha vida. Quando você aceitou Jesus como Senhor, a palavra Senhor é dono. Você estava dizendo: Senhor, agora eu sou seu escravo. Eu não tenho mais domínio da minha vida. Eu não vivo mais pelo meu propósito, eu vivo por um propósito eterno. E se eu decidir viver por esse propósito eterno, agora já não são as minhas decisões que vão prevalecer, agora são as suas decisões que vão prevalecer. Só que no decorrer do caminho, parece que nós esquecemos disso. E eu creio que Deus, Ele quer fazer uma revolução em Belém, através dos jovens dessa igreja. Mas nós precisamos entender que essa revolução vai começar quando nós decidirmos sair da margem do Evangelho. E qual seria essa boa obra? Quando você vai para Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18, diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Você foi chamado para essa boa obra. Você foi chamado para fazer discípulos de Cristo. Você foi chamado para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você foi chamado para um propósito eterno. Essa foi a obra que Ele preparou para nós. E isso aqui não se detém à figura de líderes e pastores, gente. Isso aqui se detém à figura de pessoas que decidiram entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que aqui tem pessoas que tomaram essa decisão e falaram: Senhor, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Será que você pode ter convicção disso? Que a sua vida não te pertence mais? Que a sua vida agora pertence àquele que te criou? Porque foi isso que nós fizemos no dia que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao 17 diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E quando você entende essa justiça, você entende que essa justiça ela é revelada do início ao fim, sendo Cristo crucificado em nosso lugar. 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado para que eu e você pudéssemos ser feito justiça de Deus. Essa é a base do Evangelho. A base do Evangelho é que você é justificado, não por aquilo que você faz, você é justificado por aquilo que Cristo fez e você acreditou. Você é justificado. E agora que você é justo, você pode viver uma vida intrépida. Agora que você foi justificado e foi reconciliado com Cristo, você pode testemunhar com ousadia, você pode orar pelos enfermos, você pode liderar life groups, você pode discipular pessoas. Cristo morreu para te dar um propósito. E eu quero que vocês possam abrir comigo agora Atos capítulo 4. Essa vai ser o versículo base para essa mensagem. Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Atos, capítulo 4, a partir do verso 1 diz: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel
que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós podemos ver aqui dois homens que decidiram viver uma vida fora da margem do Evangelho. A primeira marca de alguém que tem essa coragem para testemunhar é alguém que foi encontrado profundamente pelo Evangelho. Pedro fala que não há salvação em nenhum outro. Essa convicção revela o nível da profundidade que nós temos e a clareza da história que Cristo tem conosco. Você consegue entender isso? De onde Jesus tirou você? Onde você estaria sem Jesus? Qual seria o resultado da sua vida sem Jesus? Quem era você antes de Jesus? Pedro e João estão revelando aqui com clareza a marca que o Evangelho causou na vida deles. Agora ele não é mais pescador de peixes, agora ele é um pescador de homens. Um homem ousado, intrépido, pregando a palavra de Deus. Mas ele sabe de onde Jesus resgatou ele. Você consegue entender o impacto do Evangelho que gerou na sua vida? Você foi livre da condenação eterna. Você consegue entender isso? Você estava condenado a ir ao inferno. Mas Jesus veio e morreu por mim e por você. E agora nós somos reconciliados com o Pai, meu irmão. Meu Deus! Eu era um miserável pecador. Vivia num lamaçal de pecado, e Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não aconteceu apenas comigo, aconteceu com você também. Essa marca do Evangelho seria suficiente para nos impulsionar a viver uma vida fora da margem. Quando nós temos revelação daquilo que Ele fez conosco, isso nos dá ousadia para pregar e falar, não há salvação em nenhum outro. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu era sem Ele, e eu sei o que Ele fez na minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode o fazer na sua vida. Nós precisamos ser convictos disso. Esses homens não vão recuar, porque sabem exatamente o que Cristo fez por eles. Eles podem ser presos, eles podem ser apedrejados, eles podem morrer como morreram, mas eles não vão recuar, porque Cristo fez uma obra perfeita na vida deles. E essa obra gerou frutos que chegou até nós aqui. Nós somos resultado de uma vida de entrega de pessoas, de homens e mulheres que decidiram viver simplesmente para Cristo. O problema é que se passa 10 anos e nós podemos contar quantos diplomas nós carregamos, quantos dinheiro nós conseguimos juntar. Mas se passa 10 anos e não há salvação nesses 10 anos. Se não há salvação no Evangelho que nós carregamos, deixa eu te falar algo nessa noite. Alguma coisa está errada nesse nosso Evangelho. Se esse Evangelho que nós seguimos só está apontando para as nossas vontades, nossos sonhos, os nossos desejos, deixa eu te falar algo nessa noite. Você está fazendo Jesus seu ídolo. Você está seguindo Ele por causa de um benefício. E não é isso que nós queremos. Nós queremos seguir Ele como o nosso Senhor. Como o Rodrigo falou, Ele é o nosso primeiro amor. Se você não conhece esse primeiro amor, se você não tem revelação que você foi amado primeiro, antes de você nascer, você foi projetado por Deus. Deus sonhou com você, Ele te amou antes de você nascer. Se você não tem a revelação de quanto você é amado, você não tem revelação de quanto você vale. Você tem valor. Você carrega a marca de Jesus na sua vida. Esses homens, como eu falei, eles não vão recuar. E eu creio que o Diflo em Belém, ele não vai recuar em meio às dificuldades dessa cidade.
Eu conheço a história dessa igreja, eu estou aqui desde criança. E eu sei de uma coisa, que essa igreja ela não vai parar. Sabe por quê? Porque a palavra garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E quando eu olho para o cenário de uma porta, eu não consigo imaginar uma porta avançando. Até porque uma porta é um símbolo de segurança. Imagina só, se acontece algum problema, você se tranca em algum lugar, porque você quer se proteger. Então quando eu olho esse versículo, eu entendo algo. Eu entendo que a igreja do Senhor Jesus vai avançar tanto que nós vamos chegar na porta do inferno. E quando nós chegarmos na porta do inferno, ela não vai prevalecer. Nós vamos arrombar essa porta e nós vamos saquear o inferno, porque nós entendemos que nós fomos chamados com propósito. Nós entendemos que nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as ações. Amém, Difflin? Vocês estão comigo? Faz sentido para você? Tem muitas pessoas que vivem uma vida fria no Evangelho porque não tem a consciência do perdão que recebeu. Quanto você foi perdoado? Leia comigo agora, Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 47, que diz: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está o tocando, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga-me, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixa de me beijar os pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe o que acontece? Acontece que muitas das vezes o nosso pecado, comparado ao pecado das outras pessoas, ele parece inferior ou menor. E você tem uma posição de: mas eu sou uma boa pessoa, eu dou dízimo, eu vou no culto, não falto life group. E por isso eu estou de boa, eu estou legal. E você não tem a consciência que você foi livre do inferno, irmão. O seu pecado, mesmo não ofendendo tanto quanto o pecado de alguém que adulterou, que roubou, que usou droga, mesmo não ofendendo tanto quanto esse, te levaria para o mesmo lugar que vai levar essa pessoa se não se arrepender. Quando nós entendemos do tamanho do buraco que Ele nos livrou, nós entendemos o quanto Ele nos amou. E quando nós entendemos o tamanho desse perdão que nós recebemos, meu irmão, não tem como nós vivermos uma vida medíocre. Uma revolução, ela começa a partir do momento que nós decidimos não viver uma vida medíocre. E mediocridade significa média. Talvez você é um bom homem, você não mente, você é fiel à sua esposa, você é honesto, mas você não tem relacionamento de profundidade com Cristo. Isso te torna uma pessoa medíocre. O Espírito Santo quer nos levar nessa noite a termos uma revelação maior de quem Ele é e o quanto nós precisamos nos relacionar com Ele.
É a hora, Difflin, da gente se despertar e se sacudir e falar: ei, eu decidi sair da margem do Evangelho. Vocês não nasceram para viver uma vida na beira. Vocês nasceram para experimentar a profundidade que Ele quer para vocês. A segunda marca que esses homens carregam, é que o conselho viu que Pedro e João eram homens iletrados, homens comuns. Isso é precioso demais, gente. Isso quebra toda a nossa desculpa para não ser ousado, intrépido nas manifestações da nossa fé. Isso quebra todas as nossas desculpas para dizer não quando eu fizer um curso teológico. Não, quando eu me formar. Não, se eu soubesse eu aprender a falar melhor, eu vou ser ousado. Meu irmão, os homens da lei olharam para esses dois e falaram assim: eles são homens comuns, são iletrados. E eles não usaram isso como muleta para a sua fé. Deixa eu falar algo para você. Se você esperar fazer um curso teológico para você exercer a sua fé, é capaz que você fale menos de Jesus depois de formado em teologia do que antes. Porque a nossa fé, ela tem que estar convicta naquilo que Ele fez por nós, quem Ele é para nós. Não naquilo que eu carrego de conhecimento próprio, de sabedoria. Afinal, uma testemunha não fala daquilo que aprendeu, uma testemunha fala daquilo que viu. Quantos aqui são testemunhas de Cristo Jesus? O que Cristo tem feito na sua vida? O que você tem visto Ele fazer na sua família? Talvez você não saiba pregar, mas você carrega um testemunho onde Jesus restaurou a sua casa, meu irmão. Talvez você estava a ponto de divorciar, sua família estava destruída, e Jesus chegou lá e mudou a história. Esse é o testemunho de fé que pode gerar salvação nos outros lares. Talvez você não saiba pregar, você não sabe tocar, mas você carrega, sabe, uma história dentro de você que é muito pessoal. Você é único, porque Ele te fez dessa forma. Talvez tem pessoas que nunca vão me escutar, mas se você falar, elas vão te escutar. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Sabe, não coloque desculpa naquilo que Deus quer fazer através da sua vida, na capacidade que você tem de conhecimento teológico. Não limite a sua fé naquilo que você conhece, sabe, de teologia. Você precisa estar firmado naquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Você precisa estar com a sua fé convicta nisso. Isso não diz respeito ao que você aprendeu, mas sim de uma verdade que está acontecendo em você. Sabe, o Evangelho, ele é um organismo vivo e ele vai moldando a sua vida. Eu não sou o que eu sou hoje, do dia para a noite. Não aconteceu isso aqui do dia para a noite. Eu dei muito trabalho, meu irmão, meu Deus do céu. Como eu falei, eu sou fruto da persistência dessa igreja, de pastores e líderes e discipuladores que não desistiram da minha vida, dos meus pais que não desistiram da minha vida. Mas eu entendi que o Evangelho, ele acontece dia após dia. É um dia melhor que o outro. Talvez você não se ache qualificado hoje, mas não desista. Deus está trabalhando na sua vida. Você está em obras. O Evangelho, ele acontece dia após dia na sua vida. E são esses testemunhos, são essas histórias que vão impactando as pessoas que estão em volta de você. Talvez você tinha problema com mentira. Agora você não mente mais. Isso já é um impacto no reino de Deus. Talvez você era um cara que você era desonesto e agora você é uma pessoa, sabe, honesta. Isso gera impacto, principalmente dentro da sua família. Principalmente nos amigos que você andava. Eles vão olhar e vão ver, caramba, aquela pessoa, ela não podia passar por isso, ela já fazia isso de errado. Mas agora ela tem uma conduta diferente. Isso é o impacto do Evangelho que está acontecendo dia após dia. Então nós precisamos entender isso. Quem testemunha fala daquilo que aconteceu com ela. Se você é uma testemunha de Cristo, você não vai falar daquilo que aconteceu com o outro, daquilo que você viu, você vai falar daquilo que aconteceu com você. Mas você precisa permitir se envolver nesse reino. Como eu falei, nós precisamos decidir sair da margem do Evangelho. Existe um oceano aonde o Espírito Santo quer nos conduzir.
E nesse oceano nós não temos mais domínio, nós não temos mais controle. Nesse oceano é Ele que nos guia. É Ele que conduz a nossa história. E nós precisamos decidir. O que Jesus fez na sua vida não é o suficiente para você se tornar uma testemunha dele. O que foi que Jesus fez na sua vida? Será que isso não é o suficiente? Ele fez uma obra incrível na sua vida. Ele salvou você. Ele restaurou a sua casa. Ele te curou. Ele te libertou. Talvez você vivia numa depressão terrível e agora você vive alegria. Agora a paz que excede todo entendimento entrou dentro da sua casa. Meu irmão, o que Jesus fez por você, será que isso não era o suficiente para te impulsionar a ser uma testemunha dele? Porque passa anos e não há salvação dos nossos amigos. Sabe, nós frequentamos as mesmas barbearias, nós frequentamos as mesmas padarias, mas nós não vemos as pessoas sendo salvas, gente. Quando eu penso sobre isso, logo me vem à memória a mulher samaritana. Imagina só, os discípulos saíram para comprar comida. Jesus estava com fome, todos eles estavam com fome e foram lá os 12 comprar comida. Jesus ficou no poço. O que acontece? Jesus encontra uma mulher, Jesus se apresenta a essa mulher, Jesus se revela Cristo a essa mulher. Essa mulher vai à cidade, traz toda aquela cidade. Aquelas pessoas escutam Cristo. E sabe o que eles falam no final desse capítulo? Eles falam assim: antes, nós acreditávamos porque nós ouvimos você falar, mas agora nós temos a convicção que Ele é o Cristo, porque nós vemos. Aquela mulher que teve encontro com Jesus, aquela mulher pecadora, trouxe uma cidade para conhecer aquele que o perdoou. E os 12 discípulos que andaram com Jesus, os 12 discípulos que viram milagres, os 12 discípulos que fizeram maravilhas, foram na padaria. E sabe o que aconteceu? Eles voltaram com pão, mas esqueceram o padeiro. Chega. É o tempo que a gente não vai deixar as pessoas passarem pela nossa vida sem serem tocadas pelo Evangelho. As pessoas precisam ser tocadas pelo poder de Deus. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, meu irmão. Meu irmão, esse é o maior poder que existe na terra. É Deus habitando dentro de mim e você. Como as pessoas não podem ser impactadas por isso? Nós precisamos manifestar esse poder na padaria, na escola, no barbeiro, no Uber, seja onde for. Cristo habita em você. Esses discípulos estavam tão preocupados. Esses discípulos estão proclamando que vale a pena ser preso e perseguido. A paixão com que eles falam revela esse nível de profundidade. Pedro e João revelam o nível, de intimidade que eles tinham. Vale a pena ser preso, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser excluído, vale a pena debocharem de mim, porque agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É um privilégio poder ser zombado por causa de Cristo. É um privilégio que nós carregamos, em poder, em ser, talvez falarem mal de nós, mentirem por causa de Cristo. Você é privilegiado, porque você entendeu essa verdade. E a terceira marca, para terminar. Se eu digo isso em Vitória, as pessoas vão falar, vamos lá, a terceira marca para terminar. Obrigado pela espontaneidade de vocês. A coragem para testemunhar vem de quem está com Jesus. Se nosso cristianismo não tem salvação, é porque estamos vivendo uma vida superficial de relacionamento com Ele. Como não falar de alguém tão belo e tão incrível? Como? É impossível, gente. Quando nós amamos alguém, de 10 em 10 minutos nós estamos falando dessa pessoa. Tem um casal recente aqui na igreja, né? Ele casou agora essa semana. Eric e Érica, né? Com certeza esse casal fica toda hora, vai encontrar, vai falar, porque a Érica, meu Deus do céu. Porque o Eric, da forma que ele toca, meu Deus do céu, é tão demais. Porque é um casal apaixonado.
quem nós amamos, por quem nós somos apaixonados, nós falamos. E a pergunta é, por que nós não falamos de Cristo? Será que é porque nós não estamos apaixonados o suficiente? Será porque nós não estamos amando Ele como Ele nos ama? Nós precisamos revelar Cristo. E nós só vamos conseguir revelar Cristo se nós conhecermos Ele de fato e de verdade. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Você nunca vai conseguir apresentar aquela pessoa que você não conhece. Por isso o convite nessa noite é conhecer Jesus. A grande revolução que nós vamos ver nessa cidade vem de jovens que decidiram, acima de tudo, conhecer a Cristo. Talvez você está esperando algo sobrenatural, um arrepio, uma visão, o céu se abrir. Mas a verdade é que isso é uma decisão diária que nós temos que fazer. Conhecer a Cristo é dia após dia. É orar, é ler a palavra, é adorar. É fazer isso quando está com vontade, quando está sem vontade. Conhecer a Cristo é uma decisão que nós precisamos tomar. Será que nós conseguimos tomar essa decisão nessa noite? Frequentamos os mesmos lugares por anos. E nós não conseguimos ver Deus se manifestar nesses lugares. Porque provavelmente nós não estamos manifestando aquele que nós conhecemos. Ou provavelmente nós não conhecemos aquele que nos salvou. Falar de Jesus é em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Não temos a obrigação de convencer as pessoas, mas sim de compartilhar o que Jesus fez nas nossas vidas. O Evangelho, ele é como um leão faminto, enjaulado. Abra a jaula e ele fará o resto. O que eu quero convidar vocês nessa noite é que vocês não se sintam obrigados a convencer ninguém a aceitar Jesus. Mas que vocês pelo menos se disponibilizem a abrir essa jaula e deixar que o Espírito Santo, esse leão, faça todo o resto. Ele quer salvar essa noite. Sabe, Ele quer mudar histórias. Ele quer restaurar famílias. Mas nós precisamos, como testemunhas de Cristo, fazer o nosso papel. Nosso compromisso é abrir essa jaula e ter coragem para testemunhar. Como eu falei para você, talvez você veio aqui esperando que algo sobrenatural acontecesse. Talvez você estava esperando que você sentisse algum arrepio, que você, sentisse alguma presença. Mas a grande realidade é que coragem para testemunhar vem de uma vida onde eu decido ocupar esse papel dentro da minha zona de influência. E eu quero convidar você nessa noite. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu o que Cristo fez por você, se você entendeu aquilo que Ele representa para você, e você decidir nessa noite sair da margem do Evangelho, eu quero convidar você a ficar em pé e vir aqui na frente. Essa decisão, gente, é para quem tem coragem. Essa decisão são para as pessoas que decidiram, não ser mais donas das suas próprias vidas, mas servir de forma incondicional aquele que comprou as nossas vidas. Eu quero ler para vocês, enquanto os líderes de Iflame, os líderes de Life Group vêm aqui para frente para poder estar orando por vocês. Eu quero ler para vocês esse último versículo. Atos capítulo 4, verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que essa possa ser a nossa marca. Talvez pessoas que não têm ensino superior, talvez pessoas que não tiveram a melhor educação, talvez pessoas que têm uma certa dificuldade para se expressar. Mas quando nós nos posicionarmos como testemunhas de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver, aquela pessoa realmente conheceu a Cristo. Aquela pessoa realmente teve encontro com Jesus. Porque isso que ela faz não vem da capacidade dela, vem daquele a qual comprou a sua vida. Senhor Jesus,
Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia todos nós éramos cegos. Todos nós estávamos enfiados no lamaçal de pecado. Mas pela tua misericórdia o Senhor nos resgatou. O Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Espírito Santo, que essa consciência agora possa cair sobre essas vidas aqui, Pai. Nós queremos ser batizados por a consciência daquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos ser batizados nessa noite, Pai, pela consciência do tamanho do amor que o Senhor tem por nós. E de uma vez por todas, nós queremos nos posicionar com ousadia e dizer: Senhor, eu não vou retroceder. Eu não vou negociar a minha vida de santidade. Eu não vou negociar com esse pecado. Eu vou viver uma vida que glorifica teu santo nome e que as pessoas conheçam a Cristo através do meu testemunho.